Vê só, eu queria tornar-me um Napoleão e por isso matei. Então, agora dá para entender? Dostoiévski, Crime e Castigo, 1866. E aí pessoal, mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre os outsiders na política. O que são essas pessoas? Normalmente se caracterizam por aqueles indivíduos que negam a política tradicional. Ou seja, tudo que está aí, tudo que está acontecendo, esses partidos A, B, C, eles não resolvem os nossos anseios como sociedade. Então eu, outsider, vou lá e eu consigo. Eu vou lá e vou fazer com que as coisas se ajeitem. Esse é o cerne do pensamento do outsider. Esse termo em inglês é como se fosse um forasteiro. Essa negação parcial da política não diz respeito a ter ou não ter partido, a ser de direita ou ser de esquerda. Ela vai além disso. Tanto é que o outsider ele vai se dizer, não sou nem disso nem daquilo, eu sou o fulano. O que é essa negação da política que a gente está falando? Bem entendido por nós é o seguinte, é aquele cara, aquele outsider, que crê normalmente muito no poder executivo, na personificação do poder executivo. Ou seja, ele não precisa jogar aquele jogo que normalmente se joga dos três poderes, dessa separação do legislativo e do judiciário. Ele consegue sozinho arrumar as coisas. Essa é a crença principal. É como se ele soubesse, é óbvio, o que tem que ser feito, mas ninguém faz, como se fosse simples assim. O economista irlandês David McWilliams falou então que em 2016 era o ano dos outsiders. Vários outsiders vieram à tona na política. Dentre eles o Trump, por exemplo, e o Macron na França. Né? Aqui no Brasil a gente poderia citar o Dória. No caso do Dória, por exemplo, conduzia a política como se fosse uma empresa. Ele abre isso é o discurso dele, né? Isso é claro. Para nós aqui, a política não tem solução senão ela mesma. Ou ela ou a barbárie. É o único meio institucional que a gente tem de aliviar as tensões, né? Desconsiderar a política, então, é uma coisa muito complicada e não deve ser feita em hipótese nenhuma. Como a gente está tentando consolidar no vídeo, a gente trouxe um romance, seguramente um dos romances mais importantes da humanidade. Esse vídeo, infelizmente, não vai poder tratar de todos esses pontos, né? A gente está falando de Crime e Castigo. As pessoas que leram sabem que esse romance pode ver ele por vários prismas e a gente quer pegar o gancho principal da obra, a gente está pegando o cerne da obra, que é de fato a teoria do personagem Raskolnikov, que é o personagem principal. Esse romance, dentre muitas coisas, como eu já disse, nos ajuda a entender a psique de alguém que cometeu um assassinato e no começo acreditava que esse assassinato era necessário, seja para si próprio, seja para a própria humanidade. Esse assassinato seria uma forma de renovar um pouco a humanidade. A gente vai ver o argumento depois. Um resumo do romance bem superficial, mas que é para ajudar a gente a entender esse ponto específico que a gente quer trazer do livro. Raskolnikov é um estudante que não consegue mais pagar os estudos, apesar de ter dificuldades financeiras muito grandes, é um intelectual, ele lança artigos, ele faz algumas traduções da língua alemã e tal, então ele se porta na sociedade desse jeito, né, meio tangendo a sociedade. A família dele tampouco é rica, então também vive problemas, a irmã dele tem que se submeter a várias coisas. Ele conhece a Sônia, que é uma prostituta, mais ao final do romance, é uma prostituta muito devota à religião, e é o que vai salvar ele, segundo a ótica do romance, vai salvá-lo então desse crime que ele cometeu, e que desde o começo do romance a gente sabe que ele cometeu alguma coisa, e a gente vai descobrindo no final o que é. E por último, uma das personagens principais é a Aliena, é uma senhora, uma velha, segundo a terminologia do Dostoiévski, é uma velha usurária, ou seja, comete usura, cobra por alguns pertences dos seus, enfim, clientes para emprestar dinheiro. A gota d'água é que o Raskolnikov está quebrado e ele vai penhorar um relógio. Antes disso, ele já estava tendo essa ideia de matar essa velha. Por quê? Porque ele tem uma teoria, e essa teoria é importante para nossa análise. O Dostoiévski antecede um pensamento que o Nietzsche, no final do século XIX, vai ter. O Dostoiévski não conheceu o Nietzsche porque o Nietzsche é posterior, e o Nietzsche, sim, conheceu o Dostoiévski, mas propriamente não há uma ligação tão linear entre esses conceitos. Mas o Nietzsche, no final do século XIX, cria o conceito de Übermensch, que em alemão significa além-homem. É esse cara, resumidamente, que não tem moral. Ele pode ir além dos limites morais que a sociedade impõe. Ele está além da religião, ele está além da moralidade. O Raskolnikov faz uma teoria muito próxima dos homens ordinários e extraordinários. Segundo Raskolnikov, então, haveria homens possibilitados de fazer com que a história andasse para frente. Napoleão, por exemplo, é a grande figura que ele tem como respaldo disso aí. E os ordinários, que são os homens normais, que só fariam a manutenção do sistema. Aquelas pessoas comuns.
Então Raskolnikov tem essa visão. Para matar a velha aliena, como é que ele faz? Bom, vamos pensar assim. Napoleão fez tudo o que fez, devastou a Europa, levou os ideais da Revolução Francesa de uma maneira autoritária, muito sangue, mas conseguiu, segundo o Raskolnikov e segundo o que a história hoje relata, trazer alguns ideais que a gente tem hoje como importantes, como democracia, do jeito dele, o regime burguês, do jeito dele. Então a teoria do Raskolnikov é, bom, se ele pôde fazer, por que eu não posso também ser um homem extraordinário, matar essa velha que cobra muito mais que deve cobrar, e eu faço um bem para a humanidade? Porque o que legitima o Napoleão a matar milhares de pessoas, a criar um caos imenso e ser coroado pela história, se eu não posso fazer isso? Não, eu sou um grande homem também. E ele, imbuído dessa ideia, ele vai lá e mata a velha, a machadada, sangue frio. E mata a irmã dela, inclusive, que aparece de sopetão, de surpresa. No final das contas, ele nem utiliza o dinheiro, que seria o argumento material, ele tem que esconder o dinheiro, então ele não usufrui. É um ideal, né? Ele faz um ideal, ele mata um princípio, ele diz. Então, o Raskolnikov, no final, não consegue virar um Übermensch, ou nas terminologias dele, um homem extraordinário. Por quê? Porque a moral pega. A moral bate na porta, e ele se arrepende, a Sonya ajuda ele a entender que o que ele fez ele não podia fazer aquilo. Era uma velha inofensiva. E antes ele, não é inofensiva. Ela significa a sociedade burguesa nas suas mais violentas aspirações, que é emprestar dinheiro e cobrar juros. Isso não pode, né? Então ele não consegue virar esse homem extraordinário. Ele vê como ele é insignificante perto de Napoleão, que é um grande homem ainda. Napoleão não deixa de ser um grande homem para o Raskolnikov. A conclusão, então, depois de fazer essa visão muito limitada do romance, vamos lembrar, é seguramente um dos romances mais importantes da história da humanidade, mas a gente vê que esses homens extraordinários estão muito ligados a esses outsiders, né? Porque eles acham que, bom, enfim, eles podem. E até onde eles podem? A gente pode lembrar, por exemplo, que algumas constituições, em 37 a Constituição Brasileira, por exemplo, permitia Getúlio Vargas fazer muitas coisas. Ele não era um homem extraordinário também, que podia fazer isso? Em 35, a Constituição Polonesa, por exemplo, permitia que o presidente fizesse qualquer coisa e não fosse responsabilizado pelos seus atos. Um outro homem extraordinário. E a Constituição que vigorou quando Hitler estava no poder, dizia que o Führer, o condutor da nação, tudo que era ideia dele era ideia da nação. Então uma ideia do Führer não era dele, era da nação. Mas foi ele que deu. Ele era um homem extraordinário nessa visão de que a moral, ela tá abaixo desse Übermensch, desse além-homem, que pode ir até onde quiser para fazer o bem. Por exemplo, a política do Trump agora, quem imaginaria que um presidente, antes das eleições, diria que Taiwan e a China não eram uma coisa só? Desde os anos 70 foi acordado que os Estados Unidos respeitariam esse princípio da política externa chinesa. E o Trump, outsider como é, falando o que quer falar, sem saber o que vai acontecer, fala isso. Hoje a gente sabe que ele já voltou, ele tirou o pé dessa jogada, mas isso causou um certo estranhamento. Esse tipo de política é um tipo de política outsider, ou seja, não está no script e por isso é muito perigoso. A gente, no final, se a gente quiser viver numa relativa paz, tem que jogar com o que é proposto. Ninguém é acima de ninguém, há uma harmonia, e se ela não for respeitada com o princípio de que tem uma pessoa que sabe, que é extraordinária, que está além da moral, a gente pode causar um grande estrago. A gente tem que cuidar com isso, e essa é a lição para os outsiders, né? É cuidar com essa negação da política, traz com ela muitas coisas ruins. Pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiquem com o Drummond e até o próximo vídeo.